Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Túlio Pereira e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel com o tema Heróis do Novo Testamento. E hoje teremos a aula de lição número 9, que tem por título Barnabé, filho da consolação. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Bom, primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer. Meu nome é Túlio Pereira, eu sou um dos professores de EBD da ADVEC Alphaville em São Paulo e gostaria aqui de agradecer ao Edvanei pelo convite em gravar esse podcast. Esse é o meu primeiro podcast aqui no Crente Docente e me sinto muito honrado pelo convite. Além disso, gostaria de dizer que para mim é uma honra trabalhar no reino de Deus ao seu lado. Que Deus o abençoe sempre. Além disso, também é uma honra para mim trabalhar na EBD da ADVEC ao lado de tantas outras pessoas. Ao lado do pastor Ronaldo, do próprio Edvanei, aqui em Alphaville com Eduardo Hoffman e com os demais professores, com o Fábio Mazeiro de Alphaville também, e o pastor Henrique, também de Alphaville, que nos tem apoiado bastante. Por fim, também não posso deixar de mencionar os membros da Fábrica EBD, o André Batalhão, o Alexandre Palmares, o pastor Erivelton e todos os demais. Que Deus os abençoe grandemente. Bom, vamos lá para a lição de Barnabé? Vamos lá. A primeira vez que Barnabé é mencionado na Bíblia é em Atos 4,36, onde diz que ele era um levita natural de Chipre. Diz também que ele se chamava José, mas os apóstolos o chamavam de Barnabé. E também diz que ele vendeu um campo que possuía e entregou o valor aos apóstolos. Bom, aproveitando essa primeira apresentação que a Bíblia nos traz sobre Barnabé e também as primeiras características que a revista nos apresenta sobre ele, vamos aqui nos aprofundar em algumas características que estão nesses versículos. Para começar, vamos falar de seu local de origem. Atos 4,36 diz que Barnabé era natural de Chipre. Chipre é uma ilha do mar Mediterrâneo. Na verdade, quando você olha um mapa bíblico ou até mesmo qualquer outro mapa e você olha o mar Mediterrâneo do sentido leste para oeste, ou seja, olhando da costa de Israel para o seu sentido oposto, a primeira ilha que você vê é a ilha de Chipre. A ilha de Chipre tem cerca de 225 km de comprimento e aproximadamente 90 km de largura na sua parte mais larga. Ela tem em torno de 9.200 km² de área total. Só para termos uma ideia, ela é bem menor do que o menor estado brasileiro. O menor estado brasileiro é Sergipe, que tem em torno de 21.000 km². Ou seja, o menor estado brasileiro tem um pouco mais que o dobro que o tamanho total da ilha de Chipre. Chipre, historicamente, sofreu muito, mas muito a influência dos povos ao seu redor. Só para termos uma noção, ela já foi dominada por fenícios, egípcios, persas, gregos, romanos, bizantinos, otomanos e, na história recente, até mesmo pelos britânicos. Dentre todos esses, os que mais nos interessam aqui são os domínios grego e romano, porque são os mais próximos à época do Novo Testamento. Então é interessante mencionar que no século IV a.C., Chipre fez parte do domínio de Alexandre o Grande e depois de sua morte fez parte dos domínios que surgiram de seus generais, primeiramente de Antígono e depois de Ptolomeu, e em 58 a.C., Chipre tornou-se um domínio do Império Romano, império que estava em pleno vigor quando Cristo e os apóstolos viveram. Por fim, uma última característica de Chipre que não pode deixar de ser mencionada é que, devido à sua localização geográfica, ela possui grande relevância nas rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Isso tanto naquela época quanto hoje também. Mas, para nos determos àquela época, isso é tanto assim que ela é mencionada diversas vezes nas viagens marítimas que os apóstolos fizeram. Por exemplo, ela é mencionada na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13:4. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele se desentende com Barnabé, Barnabé segue o seu caminho rumo à ilha de Chipre, enquanto que Paulo segue pelas regiões da Síria e da Cilícia.
Então Chipre, nesse momento, é mencionada em Atos 15:39. Posteriormente, ela também é mencionada na terceira viagem missionária de Paulo, bem no fim da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele está retornando a Jerusalém. Essa referência está em Atos 21:3. E por último, ela também é mencionada na última viagem registrada de Paulo em Atos dos Apóstolos, na viagem no qual ele, como prisioneiro, foi a Roma. Essa referência está em Atos 27:4. Ou seja, a ilha de Chipre possui grande relevância nas rotas marítimas do Mar Mediterrâneo. E essa relevância nas rotas marítimas gera uma grande movimentação e coloca os habitantes da ilha em constante contato com as pessoas das demais nações ao seu redor. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com a lição de Barnabé que estamos estudando aqui hoje? Ora, eu estou dizendo tudo isso porque uma das principais características de Barnabé é que ele possui excelentes habilidades comportamentais. Essa é uma das principais marcas de Barnabé. Barnabé possui excelentes habilidades comportamentais. E claro que isso ele não aprende da noite para o dia. E é claro que o ambiente da terra natal de Barnabé o influenciou e fez parte da sua preparação para o ministério que ele iria exercer depois. Só para se ter uma ideia da importância de habilidades comportamentais que eu estou aqui destacando de Barnabé, hoje no mercado de trabalho se fala em hard skills e soft skills. A hard skills são as habilidades técnicas, ou seja, aquelas que aprendemos de forma objetiva nos cursos e faculdades. Por exemplo, um engenheiro que aprende a arquitetar uma ponte, um matemático que aprende a resolver uma equação, um programador que aprende a desenvolver um software e assim por diante. Já as soft skills são as habilidades comportamentais. Estas são aprendidas de forma mais subjetiva e, apesar de existirem cursos que ajudam a desenvolvê-las, elas não são só resultados de cursos, obviamente. Elas são resultado de nossa experiência de vida, da forma como enxergamos e reagimos às diversas situações da vida. E há quem diga, e eu concordo, que muitas vezes as habilidades comportamentais são mais importantes que as habilidades técnicas. Portanto, voltando aqui à lição de Barnabé, é claro que as características de sua terra natal o influenciaram e o prepararam para o ministério que ele iria exercer posteriormente. Dentre as diversas habilidades comportamentais de Barnabé que conseguimos identificar na Bíblia, aliás, daria para fazer um estudo só com esse título, As Habilidades Comportamentais de Barnabé, que creio que seria de grande valia, nos ajudaria bastante no nosso dia a dia. Mas, enfim, dentre todas essas habilidades, creio que a principal delas é que Barnabé possuía um excelente relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal de Barnabé era tão bom que o ajudou a trabalhar na integração de novos membros na igreja do primeiro século. Aliás, para mim, o modelo ideal que o Novo Testamento apresenta de alguém que trabalha na integração de novos membros é Barnabé. Esse papel de integração é tão importante para o avanço do Evangelho que hoje dentro da DVEC nós temos um departamento que cuida especificamente disso, que é o DINC, Departamento de Integração de Novos Convertidos. O papel que o DINC exerce hoje é o mesmo papel que Barnabé exerceu no primeiro século. Dentre os casos de integração feitos por Barnabé, é lindo de se ver o caso dos crentes da igreja de Antioquia da Síria, que está lá em Atos 11, 19 a 26. Mas o que eu acho mais interessante ainda é que dentre esses exemplos de novos convertidos integrados à igreja por meio de Barnabé, existe um caso emblemático, porque Barnabé foi protagonista da integração de um novo convertido peculiar, não é? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Foi ele que apresentou e integrou Paulo aos demais apóstolos, que está registrado em Atos 9, 27. Ora, hoje em dia, certamente muitas pessoas se negariam a fazer a integração de um novo convertido com um histórico semelhante ao de Paulo. Alguém que perseguia os cristãos e agora que se diz convertido, naquele momento acreditar que aquele homem havia de fato se convertido não seria coisa fácil de se averiguar, não. Fala a verdade, você não ia desconfiar?
Eu pensaria que era uma armadilha. Poderia ser alguém que se desconvertido apenas para se infiltrar no meio dos apóstolos e, uma vez com eles, lhes fazer mal. Daí, a gente percebe a habilidade de Barnabé em trabalhar de forma efetiva na integração de novos membros. Ora, que Barnabé sirva de exemplo para nós hoje no trabalho de integração de novos convertidos. Desde o trabalho mais simples até o mais complicado. Desde a pessoa mais fácil de lidar até a pessoa mais difícil de lidar. Bom, de novo, para mim, o modelo ideal que o Novo Testamento apresenta de alguém que trabalha na integração de novos membros é Barnabé. Que sigamos o seu exemplo, que tenhamos esse poder de conexão. Hoje se fala muito em redes sociais, em conectividade. Nós precisamos nos espelhar nas habilidades comportamentais de Barnabé para realizar esse trabalho. Bom, vamos prosseguindo. A Bíblia também diz, em Atos 4,36, que Barnabé, na verdade, se chamava José. Eram os apóstolos que o chamavam de Barnabé. Uma palavra que, obviamente, no Novo Testamento está em grego, uma vez que o idioma do Novo Testamento é grego, mas que tem origem no aramaico. Neste caso, não é no hebraico, é no aramaico, que é a junção de duas palavras, é a palavra ber e a palavra nevi, que significa filho de profeta, ou daí ter o sentido de ser filho daquele que exorta e, consequentemente, também ter esse sentido derivado de ser alguém que encoraja ou alguém que consola. Neste caso, o próprio Lucas já dá o significado no texto de Atos 4,36, dizendo que Barnabé significa filho da consolação. Antes de eu falar explicitamente a aplicação pessoal que eu tenho em mente, vamos fazer um exercício? Olha só, quando eu falo em Judas, o que você lembra? Quando eu falo assim, alguém é como Judas, o que eu estou dizendo? Eu estou falando de alguém que é um traíra, pois o nome de Judas ficou associado à traição. Quando eu falo Golias, o que você lembra? Quando eu falo assim, rapaz, eu preciso vencer um Golias, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho um desafio gigante pela frente. Então, o que está acontecendo aqui? Nós pegamos aquilo que as pessoas fazem ou aquilo que as pessoas são e associamos a elas. E mais do que isso, aquilo que as pessoas fazem ou são as distingue das demais. Por exemplo, você tem 5 amigos que se chamam João. Só que um é mecânico, o outro é padeiro, o outro é seu primo e assim por diante. Quando alguém lhe fala de João, você pergunta, qual João? Se a pessoa disser o mecânico, você já sabe quem é. Ou seja, nós não apenas associamos às pessoas aquilo que elas fazem ou são, mas também usamos isso para diferenciar umas das outras. Na própria Bíblia acontece isso, certo? Nós temos o João Evangelista, nós temos o João Batista e assim por diante. Pois bem, no caso de Barnabé, os apóstolos começaram a chamá-lo de acordo com aquilo que ele era, de acordo com aquilo que ele fazia. Barnabé era um homem encorajador. Trazendo isso para as nossas vidas, eu posso dizer o seguinte: provavelmente nenhum amigo seu vai mudar o seu nome. Mas ainda que não mudem o seu nome, eu tenho certeza de que quando as pessoas se lembram de você, elas se lembram daquilo que você faz e daquilo que você é. E elas fazem essa associação naturalmente, tá? Todo mundo faz isso. E aqui cabe uma pergunta. Se eu perguntasse a um amigo seu hoje sobre você, qual seria a sua característica mais marcante que ele se lembraria? O que os outros têm em mente quando se lembram de você? Rapaz, tem gente que é tão chata que só de lembrar e falar o nome dá até arrepio e dá vontade de ficar longe. Mas, em contrapartida, tem gente que é tão usado e abençoado por Deus que só de pensar eu já sinto alegria no coração. E aproveitando que a audiência do CDcast tem em especial os professores de EBD, acho que um bom alvo para nós é sermos lembrados como aqueles que abrem o entendimento da palavra. Que em nome de Jesus, que quando alguém falar o seu nome, que possam se lembrar de ti como alguém que abençoa a igreja ensinando a verdade com clareza. Que se lembrem de você como alguém que é um verdadeiro
ensinador da palavra de Deus. Outra característica de Barnabé que a Bíblia apresenta é o seu desprendimento. Pois Atos 4,36 diz que ele vendeu um campo que possuía e entregou o valor aos apóstolos. Na verdade, eu creio que Atos 4,36 não é um versículo isolado. Ele faz parte de uma unidade de pensamento que começa em Atos 4,32 e que termina em Atos 5,11. E nesse contexto, Lucas está nos apresentando algumas características da igreja primitiva, que é o modelo de uma igreja vitoriosa. Então, quando eu começo a ler as características da igreja primitiva, começando ali em Atos 4,32, eu aprendo que, primeiramente, toda igreja pode ser vitoriosa quando é uma igreja unida. Lendo o mesmo texto de Atos 4,32, eu também aprendo que toda igreja pode ser vitoriosa quando seus membros cuidam uns dos outros. Avançando um pouco, lendo Atos 4,33, eu aprendo que toda igreja pode ser vitoriosa quando a verdade é pregada de forma poderosa. E por fim, lendo Atos 4:34 e 35, eu aprendo que toda igreja pode ser vitoriosa quando seus membros têm seus tesouros nos céus e não na terra. Ora, então quando Lucas menciona ali no fim, em Atos 4:34 e 35, que os que possuíam terras ou casas vendiam essas posses e entregavam os valores aos apóstolos, o que é apresentado logo em seguida é um exemplo positivo e outro negativo. Barnabé é o exemplo positivo e Ananias e Safira são um exemplo negativo. Portanto, tudo que eu enxergo em Barnabé, eu enxergo em contraste em Ananias e Safira, e vice-versa. Tudo que eu enxergo em Ananias e Safira, eu enxergo em contraste em Barnabé. Quer ver? Deixa eu trazer só mais um pouquinho aqui que esse contexto nos traz. Quando eu leio Atos 5:1-11, o que eu aprendo? Bom, dentre diversas coisas que é possível aprender aqui, eu aprendo que todo cristão deve vigiar para não se tornar um crente falso. Ao lermos Atos 5:1 e 2, aprendo que, para não se tornar um crente falso, todo cristão deve vigiar para não valorizar mais qualquer ganho financeiro do que a integridade. Lendo o mesmo texto, Atos 5:1-2, eu também aprendo que, para não se tornar um crente falso, todo cristão deve vigiar para não viver de aparência, tentando se passar por aquilo que não é. No caso de Ananias e Safira, eles queriam passar a mensagem que ofertaram todo o valor do campo, quando na verdade reteram uma parte. E a questão ali, lendo principalmente Atos 5:4, não foi nem a questão de reter uma parte do valor, mas a mentira, dizendo uma coisa, mas fazendo outra. E se continuarmos a leitura, encontraremos muito mais coisas em Ananias e Safira que nos alertam a vigiar. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que o que nós vemos em Ananias e Safira, nós vemos em contraste em Barnabé. Por exemplo, eu não vejo integridade em Ananias e Safira, mas eu vejo integridade em Barnabé. Eu não vejo desprendimento em Ananias e Safira, mas eu vejo desprendimento em Barnabé, e assim por diante. Barnabé é o exemplo positivo e Ananias e Safira são o exemplo negativo dentre os membros da igreja primitiva. Barnabé era um homem que valorizava mais o reino de Deus do que qualquer outra coisa. Barnabé era um homem que não tinha o seu tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas ele tinha o seu tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Barnabé era um homem cujo coração estava em Deus. E um último comentário ainda sobre esse tópico. Eu quero chamar a atenção para a palavra que nós usamos no português quando falamos de alguém que não dá tanto valor aos bens materiais. Quando nós queremos dizer isso, nós dizemos que tal pessoa é uma pessoa desprendida ou que tem desprendimento. É uma palavra bem interessante essa. Já percebeu? Porque quem não é desprendido é o quê? É, entre aspas, prendido. É claro que existem outras palavras para definir isso. Nós dizemos que é alguém ganancioso, ambicioso, materialista. O que eu estou fazendo aqui é só querendo chamar a atenção. Ora, quem não é desprendido é, entre aspas, prendido. É prendido aos bens dessa terra. Barnabé nos ensina a seguir as palavras de Cristo em Mateus 6:19-21, que nos alerta que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração.
Outra lição preciosíssima que a Bíblia nos ensina através da vida de Barnabé é a seguinte: Barnabé nos demonstra que o ministério de ensino é indispensável ao amadurecimento dos crentes. Olhem só, em Atos 11, 19 e 22, há o relato de que alguns gentios de Antioquia da Síria se convertem e os apóstolos encaminham Barnabé até lá. Chegando lá, Barnabé fortalece os irmãos e chama Paulo para o ajudar. Eles ficam ali ensinando durante 1 ano e acontece que, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. O que significa isso, que eles foram chamados de cristãos? Certamente significa que eles viviam de maneira digna daqueles que são crentes em Jesus. E é um termo muito significativo, pois indica que eles tinham um comportamento parecidos com o de Cristo. Ou seja, indica que eles se tornaram crentes maduros. Quando você se converteu, você não tinha sede de aprender a palavra? O que fez você alcançar a maturidade cristã? Não foi o ensino da palavra? O ensino da palavra é indispensável ao crescimento cristão. Agora, imagina se os crentes de Antioquia da Síria não tivessem passado pelo trabalho de ensino de Barnabé e Paulo. Iria passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e eles poderiam ser chamados de qualquer outra coisa, mas certamente não seriam chamados de cristãos. Se tirarmos o ministério de ensino de Barnabé e Paulo, não temos o amadurecimento dos crentes de Antioquia como resultado. Portanto, Barnabé nos demonstra que o ministério de ensino é indispensável ao amadurecimento dos crentes. Além desse ponto, ao ler Atos 11, 19 e 26, noto que é impressionante como a história se repete. Pois veja só, por que o evangelho alcançou os habitantes de Antioquia da Síria? Atos 11, 19 diz que foi por causa da dispersão gerada pela perseguição que começou com a morte de Estevão. Ora, ninguém gosta de ser perseguido, não é verdade? Mas a dispersão que ela causou fez com que o evangelho alcançasse mais cidades, pois os crentes iam pregando nos lugares que passavam. Assim como hoje, olha o tempo que estamos vivendo. Quem gosta de um tempo desse, um tempo de pandemia? Não é fácil não. Não é fácil fechar os templos como foi feito no ano passado e nenhum crente gosta disso. Mas, em contrapartida, eu nunca tinha visto tantas igrejas usarem a tecnologia para compartilharem a palavra de Deus. Portanto, assim como o evangelho alcançou a cidade de Antioquia da Síria pelo espalhamento de crentes a partir da morte de Estevão, assim também hoje, muitas pessoas ouviram o evangelho pelo uso em massa da internet, pelas igrejas que precisaram usar a tecnologia de forma expressiva, porque não puderam se reunir presencialmente. Agora, assim como Barnabé foi importante para formar aqueles novos crentes, nós também somos importantes para a formação dos novos crentes de hoje. Para isso, o ministério de ensino é indispensável. E falando em alcance por meio de tecnologia, não posso deixar de destacar aqui a Fábrica EBD, que é justamente um ambiente virtual de ensino que visa disseminar a palavra de Deus. Esse mês foi o mês de inauguração da Fábrica EBD, que nasce com esse propósito de ser um grande portal de ensino bíblico no Brasil. Com certeza, a Fábrica EBD vai ser mais uma ferramenta que contribuirá nesse sentido para o amadurecimento dos crentes no Brasil. Outro ponto que aqui é digno de nota. Eu sinto muito orgulho de como o termo cristão foi empregado aos discípulos. Eu tenho uma satisfação enorme em saber que ele foi cunhado como fruto do trabalho de 1 ano de ensino de novos crentes por Barnabé e Paulo. E além disso, eu acho que não existiria termo melhor para se referir àqueles que são discípulos de Cristo. Eu estou dizendo isso porque hoje o termo cristão muitas vezes é usado de forma pejorativa. Basta fazer uma busca em site de notícias para ver o que aparece. Muitas vezes ele é associado à ingenuidade ou inferioridade intelectual, outras vezes ao charlatanismo, outras vezes a um falso moralismo e tantas outras coisas depreciativas. No mundo em que vivemos, em que se tenta desconstruir muitas coisas, nós não podemos deixar de valorizar o grande sentido que esse termo possui. E eu sinto grande prazer em recordar esse relato de Paulo e Barnabé, porque nos demonstra que somos discípulos de Cristo e que devemos também ser parecidos com Cristo. É um termo que, ao mesmo tempo, demonstra a responsabilidade que temos de levar uma vida digna que não desonre, mas que também nos enche de alegria. E falando no termo cristão,
Rapidamente aqui gostaria de fazer só uma sugestão de leitura. Na obra História Eclesiástica, escrita no século IV por Eusébio de Cesareia, no capítulo 3, que se chama De como o nome Jesus e também Cristo eram conhecidos e honrados desde épocas remotas pelos profetas inspirados, nesse capítulo há um texto espetacular sobre o termo cristão. Vale muito a pena a leitura. Já adianto que eu não concordo com todos os argumentos que Eusébio apresenta ali, mas acho que é uma leitura espetacular e vale muito a pena para quem quer se aprofundar no assunto. Mas vamos aqui prosseguindo com a lição de Barnabé. Barnabé também foi chamado, juntamente com Paulo, à obra missionária. Atos capítulos 13 e 14 relatam a primeira viagem missionária que ambos fizeram juntos. Aqui, quero destacar também que dentro da Fábrica EBD você encontra como subsídios para essa lição os mapas bíblicos fornecidos pela Geografia da Bíblia. Você pode entrar em menu Teologia Mapas Bíblicos ou em classes Jovens e Adultos e na lição de Barnabé, dentro da revista de Heróis do Novo Testamento, você vai encontrar esses mapas bíblicos. Para a lição de Barnabé especificamente, você vai encontrar um mapa que se chama Viagem Missionária de Paulo e Barnabé. Aliás, aproveitando também esse próprio podcast, se você está ouvindo no YouTube, você também pode encontrá-lo na Fábrica EBD, tanto em artigos podcasts, quanto também em classes, jovens e adultos, e também dentro da lição de Barnabé na revista Heróis do Novo Testamento. Ok? Bom, vamos lá. Sobre a viagem missionária de Barnabé e Paulo, que é a primeira viagem de Paulo que normalmente nós chamamos, a Bíblia menciona 10 cidades nessa primeira viagem. São elas Antioquia da Síria, Seleucia, Salamina e Pafos, que ficam na ilha de Chipre, Perge na Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e Atália. Ao todo, eles percorreram em torno de 1.700 quilômetros. Claro que isso é estimado, pois não se sabe exatamente quais rotas eles andaram. É só uma estimativa com base nas cidades que são mencionadas. Por mar, eles navegaram em torno de 1.200 quilômetros. E por terra, eles percorreram aproximadamente 500 quilômetros. Nessa viagem, eles foram insultados, perseguidos e apedrejados. Mas nada os abatiam. Paulo fortalecia os irmãos, dizendo que era necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, e os discípulos permaneciam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ainda sobre essa questão da viagem missionária, olhem só, Barnabé não era natural de Jerusalém, mas de Chipre. Certamente que o local onde nasceu contribuiu para que ele tivesse condições de transpor barreiras transculturais que todo missionário enfrenta, como a questão do idioma e da cultura. Barnabé foi capacitado, chamado e enviado pelo Espírito Santo às nações. Assim como ainda hoje o Espírito Santo ainda capacita, ainda chama e ainda também envia às nações. Deixa eu compartilhar aqui um testemunho com uma lição bem simples. O que eu estou dizendo aqui eu vi acontecer, tá? O obreiro compartilhou com a gente depois do culto que eu vou dizer aqui. Bom, certa vez, um obreiro de uma congregação bem pequena ficou furioso em um culto, pois havia muito tempo que o pastor não lhe dava oportunidade para pregar, e naquela noite ele havia convidado um menino de em torno de 18 a 19 anos para trazer a palavra. Ele ficou tão furioso que não aceitava aquilo e praticamente ficou o culto inteiro se remoendo. Porém, quando o menino começou a pregar, ele começou a dar testemunho de que aos domingos, após a EBD, ele e mais um amigo iam de moto cada dia para um bairro da cidade para evangelizar e pregar nas praças. E com aquilo, ele testemunhava das pessoas que aceitavam a Cristo nas ruas. Aquele obreiro testemunhou que depois daquele momento, algo como um peso que havia em suas costas desapareceu. E toda a raiva que ele sentia se transformou em vergonha, pois ele se lembrou que a seara é muito grande e que poucos são os ceifeiros. Ele se lembrou do básico, que a seara é o mundo e que ele estava limitando a sua seara ao templo. Então ele pediu perdão a Deus e a partir daquele momento decidiu ser muito mais ativo pregando a palavra de Deus. Ora, que lição! Isso é uma das coisas que aprendo com Barnabé.
Barnabé não foca seu ministério em Jerusalém, mas é enviado às nações. Que nós também possamos levar a palavra àqueles que precisam, principalmente aqueles que precisam ouvi-la fora de Jerusalém. Por fim, a revista vai destacar o companheirismo de Barnabé. A revista de professores até menciona que Barnabé e Paulo tinham personalidades bastante distintas. E destacando o episódio de Gálatas 2,13, diz que Barnabé foi até repreendido pelo apóstolo Paulo por ser condescendente e conciliador. No caso de Gálatas 2,13, realmente, Barnabé estava errado. Ele se deixou levar pela hipocrisia dos judaizantes da época. Mas, até com o erro de Barnabé, creio que podemos dar um baita de um glória a Deus. Por quê? Porque isso nos mostra que Barnabé era um homem de carne e osso, assim como nós. Porque caso contrário, imagina, se eu olho para Barnabé, não encontro erro nenhum nele, olho para mim mesmo, o que eu vou sentir? Eu vou sentir uma desilusão enorme. Porque quem poderia chegar aos pés de Barnabé diante de tantas qualidades que ele possui? Mas quando vemos que ele também errou, percebemos que ele era um homem assim como nós também somos, um homem de carne e osso, assim como nós. E se Deus o usou poderosamente, eu também creio que Deus pode nos usar poderosamente. Neste tópico, a revista destaca o companheirismo de Barnabé, tanto em relação a Paulo quanto em relação a Marcos também. Porque quando Paulo não quis levar Marcos na segunda viagem missionária, Barnabé ficou do lado de Marcos e o defendeu diante de Paulo. Estima-se que a segunda viagem missionária tenha ocorrido entre os anos 49 e 52 d.C. E é interessante citar que cerca de 15 anos depois, Paulo também reconhece Marcos como alguém útil no ministério, que é o que está em 2 Timóteo 4,11, e estima-se que a segunda carta de Paulo a Timóteo tenha sido escrita em torno de 67 d.C. Mas até mesmo antes disso já há esse reconhecimento, pois quando Paulo escreve a Filemão, em Filemão versículo 24, Paulo chama Marcos de cooperador. E estima-se que Filemão tenha sido escrito entre os anos 60 e 62 d.C. Ou seja, Barnabé enxergou em Marcos o que Paulo posteriormente também reconheceria. Glória a Deus pela vida e companheirismo de Barnabé. Para encerrar, meus irmãos, eu não posso deixar aqui de dar destaque a essa palavra companheiro, pois eu amo essa palavra no grego original do Novo Testamento. Essa palavra no original é o adjetivo sinergos, e para quem quiser conferir depois, é o verbete Strong número 4904. Eu amo essa palavra porque ela é uma das palavras que, na minha concepção, melhor define quem somos. O adjetivo sinergos é o resultado da junção de duas palavras, da preposição sin e de ergon. Sin significa junto, ao lado, companheiro. Ergon significa trabalho, obra. Só para a gente ter uma melhor compreensão, sin é de onde vem também as palavras sinagoga ou sinédrio. Sinagoga significa aqueles que se ajuntam. Sinédrio, literalmente, aqueles que se assentam juntos. E ergon, significando trabalho, é de onde vem, por exemplo, a palavra em português ergonomia. Ergo, trabalho, nomia, regra, regra do trabalho. Então, sin, ergon, significa companheiro de obra. Ou seja, é um termo específico, ele não deixa um conceito amplo que dá para se aplicar a qualquer tipo de companheirismo. Não é qualquer coisa que nós fazemos juntos que nós chamamos de sinergos. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não somos, por exemplo, companheiros de bar, nós não somos companheiros de balada, ou nós não somos companheiros de qualquer outra coisa. Nós somos companheiros de trabalho, nós somos companheiros de obra. Mas não só isso. Paulo não a usa dizendo somente que somos companheiros de trabalho, pois ele usa essa palavra dizendo que nós somos companheiros de trabalho em Cristo, que é o que está em Romanos 16:3 e também Romanos 16:9. E também Paulo se define a si mesmo como um cooperador de Deus, um sinergoi teu. Então, essa palavra Paulo usa tanto em relação a si mesmo, quanto em relação aos outros que trabalham junto com ele. Ele chama Priscila e Áquila, Urbano, Timóteo, Tito, Epafrodito, Filemão, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas com essa palavra, sinergos, companheiro de trabalho. Por isso que eu acho que esse termo nos define bem, porque ele define muito bem quem somos. Quem nós somos? Nós somos companheiros de trabalho, mas não de qualquer trabalho.
Primeiro que nós não somos companheiros de qualquer coisa, nós somos companheiros de trabalho, mas não de qualquer trabalho, nós somos companheiros de trabalho de Deus em Cristo. Amém? Nós somos companheiros de Deus na obra do Senhor. Para mim, é uma honra trabalhar na obra de Deus ao lado de companheiros que Deus me deu. Você já agradeceu pelos companheiros que trabalham com você na obra do Senhor? Glória a Deus pelos cooperadores de Deus que trabalham lado a lado conosco no seu reino. Meus irmãos, muito obrigado. Espero aí que eu possa contribuir um pouquinho para a aula de domingo com a lição de Barnabé e que Deus os abençoe grandemente. Bom, sigam o Crente Docente nas redes sociais. No Instagram é @crentedocente. No Facebook o endereço é facebook.com/crentedocente. E no YouTube aqui, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.